Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite. E a paz de Jesus esteja com todos nós. Vocês querem vir mais para perto, vocês aí? Ah, tudo certo. É porque é tão bonzinho a gente ficar mais aconchegante. Tem bronca, não? Bem, é sempre uma alegria muito grande a gente poder estar junto, e eu acredito, falando sobre assuntos que nos interessam bastante, porque fazem com que cada um de nós reflita do ponto de vista dos sentimentos vividos na atualidade e também do que está pensando, do que está lendo, do que está vivendo em família, na profissão, enfim, em sociedade. E eu acredito que os temas do Evangelho são sempre muito chamativos à reflexão. Fazem com que você não apenas pense, mas que você queira, além do pensamento, uma certa mudança, no mínimo. E as frases de Jesus, segundo os evangelistas, elas são assim, de tocar realmente a alma, o cerne da criatura, o ser, o que há de intrínseco em nós, ou seja, fazer pensar para uma mudança mais saudável. E a doutrina espírita é conhecida como o cristianismo redivivo porque traz, na orientação dos espíritos superiores, na codificação de Allan Kardec, justamente algumas explicações sobre frases, conceitos, ideias de Jesus de Nazaré. Entre elas, essa frase, que é o tema da nossa conversa de hoje: deixai vir a mim as criancinhas. Mas, que criancinhas? É a idade física que ele está chamando? Ou é a idade espiritual? Como a gente estuda reencarnação, nós sabemos que há espíritos mais antigos, mais experientes, há espíritos mais jovens, menos experiência, tanto que um filho nosso ou uma filha pode ser mais antigo e mais experiente do que a gente e vice-versa. Por isso, quando a gente recebe ou vê aquele bebê, aquela fragilidade, a gente vê a inocência, a pureza do corpo físico. Mas a gente não sabe quem é aquela criatura. Como ele, na conversa com Nicodemos, disse: o espírito sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, quem é o espírito? Nesse trabalho do Corpo de Bombeiros, há alguns anos atrás, se tem uma coisa que chama muita atenção é quando há acidente com criança. Todo acidente já é bastante chamativo e no nosso trabalho a gente vai socorrer, se possível, imediatamente. Mas quando fala uma criança, um bebê, é uma comoção. Porque parece que toca o coração de todo mundo naturalmente. Porque a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: não tem defesa. Se a gente vem numa moto, é o adulto. Se a gente cai, a gente tem uma noção. Mas o bebê, a criança, não. Tanto é que se você coloca a mãe ou o pai, o seu bebê no colo, no braço, ele se adere totalmente, porque é uma confiança muito grande. Perceberam? Houve um acidente na chegada de Bezerros, próximo ao EREM, a conhecida escola técnica. Vinham os dois avós com os dois netos. Um bebezinho e o outro neto, um menino de 9 anos de idade. O carro capotou 3 vezes. A gente foi socorrer, os avós estavam um pouco machucados, vinham na frente. O bebê vinha na cadeirinha, a importância da segurança. E o menino com cinto de segurança, que a gente não precisava nem perguntar, né? É preciso usar o cinto, mas o nome não já diz? Segurança. Tem que usar o cinto. Ah, mas é em camucinha andando. Tem que usar o cinto. Porque senão é só acessório, né? Vai servir para quê? Então salvou o sistema de segurança do carro. Mas os avós precisavam de socorro médico,
Nós levamos os avós na unidade mista São José e o bebê não parava de chorar. E o menino também entrou em estado de choque. Imagine, em 9 anos, o carro capota várias vezes. Para onde a gente ia levar? Tem que levar para o quartel. Porque os pais que moravam no Recife foram avisados e só em torno de 2 horas aqui vinham. A gente levou para o quartel, levou na unidade mista, obviamente, o médico disse, não, o bebê e o menino não tem nada. Hein? Vocês tomam conta até os pais chegarem do Recife. E aí foi um problema. O menino, a gente acalmou, estava com fome, deu comida, conversou, ele maiorzinho, mas o bebê não parava de chorar. Por mais que a gente fizesse. Rezar, conversar, balançar, vai para cá, vai para lá. Não, é porque falta o leite que é especial dele. Aí eu tinha um amigo que tinha acabado de ter filho, liguei para ele, tu tem aquele leite NAN? Traz aqui um pouquinho para ver se sossega, deve ser fome. Aí corre, lá vem um menino amigo nosso, aí dá nada, o bebê não parava de chorar. Senão a gente vai ter que levar no médico porque tá sério. Mas tem uma bombeira amiga nossa, sargento bombeiro. Ela disse, deixa eu tentar. Aí pegou, começou a conversar. E ele chorando, conversando. Até chorou. E ele foi se acalmando. Aí eu digo, eu acho que há certos alimentos que independem do corpo físico. A gente precisa de comida, não precisa? Mas a gente só precisa disso para viver. Há alimentos muito fortes que aquecem a alma, que alimentam o espírito. Foi o que ela conseguiu. Acalmou o bebê. E a gente ficou tudo... Os homens, né? Homem, né? Nada contra os homens, tá? Como é que a pessoa consegue isso? Mãe, né? Uma coisa inexplicável, mas extremamente necessária. A minha até hoje, eu estou com 45 anos, não espalhem, por favor. Chego em casa, já comeu. Você está muito magro. Eu digo, eu estou magro, mãe. Buchudinho, 77 quilos. Meu filho, você não está se alimentando bem, não. Mãe, pelo amor de Deus, e passa a mão na minha cabeça. Porque é um amor acima de quaisquer coisas, de quaisquer situações. A gente é eternamente filho. E isso se estende ao mundo espiritual, viu? Não é porque pai e mãe desencarnaram que deixam de amar a gente, não. Tanto que muitos deles voltam para tentar nos ajudar. Principalmente nos momentos mais difíceis. Em grandes desafios. Mas aí ela consegue acalmar o bebê, a gente se acalma, porque um bebê chorando é angustiante, muitas vezes. É alguma coisa que está errada. Se não era fome, era dor, é algum problema. E a mãe chega. Olha, eu queria que vocês vissem quando chegou o pai e a mãe. Se agarraram com um menino de 9 anos, o filho, com um bebê. Mas o mais bonito é que eles entraram no carro como quem diz, graças a Deus, estão vivos, né? E vamos correr lá para a unidade mista, verem os avós. Mas aí quando eles iam saindo no carro, eu vi quando ela disse, pare, eu preciso agradecer. O marido parou, ela desceu, veio, deu um abraço em cada um dos bombeiros. Muito obrigado, mas não tem aquele obrigado, que é, obrigado. Mesmo que não agradecer nada, né? Obrigado. Que é mais uma polidez, uma educação, mas tem aquele obrigado do coração, que a gente troca energia, não tem? Pense num abraço de passe. E todo mundo chorou. Porque se há uma coisa que nos toca, porque as lágrimas não são só de dor, mas são também da gente procurando fazer a coisa certa. Por isso é tão importante a gente buscar, tentar ajudar, mesmo que a gente não consiga ou não tenha a solução imediata. E esse é o grande desafio da caridade, em todos os sentidos. Quando a gente fala de caridade, parece uma coisa simples ou fácil. Mas na realidade, quem fez caridade e quem vai ajudar, sabe que é um desafio. Que às vezes as pessoas não vão agradecer, mas a gente está ali esperando agradecimento. Sabe que nem sempre o que você vai tentar fazer vai conseguir. Mas quem disse que as coisas são perfeitas? O mais importante ali é o coração e a vontade que você está colocando para tentar mudar uma situação ou algumas situações.
Por isso essa frase de Jesus, quando a gente fala de criança, soa tão bem nos dias atuais. Deixai vir a mim as criancinhas. Quem é que convida problema para dentro de casa? Me digam vocês. Porque tem gente que diz, olha, receber criança é problema. É a pergunta que menino corre. Se tivesse uma criança aqui, você estava me ouvindo, feito hoje de tarde em Caruaru, estava correndo, arrodeando, e ele parece que vai ser o Usain Bolt, que eu nunca vi correr daquele jeito, não. Porque tentaram, enquanto eu falava, tentaram segurar ele, mas ele é criança, criança é criança. Não tem como ser menos. Mas ali, a inocência a que Jesus se refere, que Kardec explica também no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nas instruções dos Espíritos, há duas mensagens espetaculares, falam justamente que Jesus não estava convidando a criança fisicamente, mas estava convidando a criança espiritualmente, que somos a maioria de nós nesse mundo. Ainda espiritualmente, vez que outra cambaleando. Intelectualmente, tecnologicamente, esse mundo é espetacular. Nós nos comunicamos. Isso é um fato. Se não puder ser pelo Messenger, pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo celular. Vai dizendo aí, tem todo jeito. Além das antigas formas de se comunicar, escrevendo, falando. Mas não dá mais tempo, dá? Cheguei no quartel, até disse um dia desse para vocês. Bom dia. Tinha 4 amigos, ninguém respondeu, então eu mandei pelo WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Eu digo, oxi, será que eu desencarnei, meu Deus? É só o espírito. Então, nós somos uma sociedade, de certa forma, presas a uma tecnologia que nos deixa um pouco, ou um tanto quanto, invisíveis uns para os outros. Tem sido, de certa forma, um pouco exclusivo, abraçar, conversar, olhar nos olhos. Então vejam que há um avanço muito grande em determinadas áreas, isso é ótimo, o progresso é fundamental. Mas temos ainda caminhado muito pouco no sentido da espiritualidade, do respeito, da humanidade. Tanto que temos vivido uma sociedade, vamos dizer assim, das mais indiferentes de que se tem notícia. Por isso Kardec coloca como um símbolo de pureza nessa frase de Jesus. Espera aí, viu? Que eu me perdi um pouquinho. Aqui. Por isso que ele coloca, comentando essa frase de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, ou em outras traduções, deixai vir a mim os pequeninos. Ele diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha aí. Então parece que há duas virtudes que estão ligadas a quem realmente é puro de coração: simplicidade e humildade. E nesse sentido, e por falar em criança, tá vendo? E nesse sentido, ele é o exemplo maior. Porque quando a gente observa a pessoa que é pura de coração, e quando a gente observa a criança no exemplo a que Jesus se refere, ela é verdadeira. Não é isso? Diz o que pensa, diz o que quer. E nós, habitualmente, não temos esse hábito. A nossa sociedade, e isso é até uma, vamos dizer assim, uma defesa psicológica, usa determinadas máscaras, determinado jeito na religião, na profissão, em casa. Quem nunca disse não querendo dizer sim ou vice-versa, dizendo sim querendo dizer não? Por isso que para muitos de nós é tão difícil morrer. Porque a morte nos lança no que os espíritos chamam de o mundo da verdade. O mundo espiritual é a verdade acima de tudo. Então você não tem mais como se esconder. Não adianta maquiagem do Boticário, Avon, sei lá o que for, roupa muito bonita. Lá você vai aparecer como é. Não tem mais como esconder. Por isso, para muitos espíritos, a morte é tão terrível. Por isso que na reunião mediúnica muitos vêm e dizem: eu não morri.
Então é como se você negasse a sua realidade. Você não quer enfrentar a verdade. Porque a verdade é o reflexo do que você vive. E a morte nada mais faz do que lançar você naquilo que você é mesmo. Perceberam? No livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Chico Xavier, ele é socorrido por Bezerra de Menezes e pela filha. E ele fica chocado, porque eles estão esperando alguns espíritos. Primeiro, ele fica chocado porque Bezerra de Menezes, espírito, e a filha, que havia morrido antes, estão com uma luz pairando sobre o perispírito, é a aura daquilo que eles são. E ele olha para ele mesmo e ele não tem luz. Ele pensa, né? Está todo mundo iluminado, menos eu. Depois é uma demora, porque eles vão fazer uma jornada e estão esperando alguém que chegue, que desencarnou há pouco tempo. E vem como se fossem pássaros. Uma coisa linda, e ele fica encantado. Meu Deus, o que são? E esses pássaros, quando vêm, se transformam em crianças para receber uma professora que acabou de desencarnar. E ele, quem é esta mulher? É espírita? Ela fez trabalhos de caridade, de amor, de bondade. Não, é católica, é isso, é aquilo. Meu Deus, isso deve ser uma pessoa muito importante. Porque para nós, em nossa sociedade, quando tem uma coisa assim, quem será? Aí Bezerra de Menezes é uma professora. Aí ele ficou tão triste, isso é uma professora. Aqui no mundo espiritual não são os títulos, mas é o que você faz. Perceberam? Então é o mundo da verdade. Por isso que para muitos de nós é tão difícil morrer. Vocês estão com pressa? Ave Maria, como estão apressados. Então não, né? Claro que não. A questão não é morrer, mas é como morrer. Porque a morte é apenas uma passagem. Agora, como nos encontraremos do outro lado? Conosco mesmo. Será que a gente vive com a gente mesmo no dia a dia? A gente se suporta? A gente se conhece? A gente faz análise da própria vida? Por isso que o convite de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, é tão pertinaz e tão oportuno nesse momento, porque parece que todo mundo virou criança espiritual. Há necessidade daquele alimento que ele oferece. Eu tenho um alimento rico. E que alimento é esse? É justamente a caridade, o amor, a bondade, o perdão. Então deixai vir a mim, porque eu tenho do que vocês necessitam. Mas quem está em busca de Jesus? Quem realmente o procura? Daí Kardec continua. Está tranquilo assim, pessoal? Maria, que animação. Ele continua dizendo. Ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulhoso. Ou seja, se você é puro de coração e tem as duas virtudes, simplicidade e humildade, orgulho e egoísmo estão descartados, não é isso? Aqui em Camusim não tem mais isso. Em Bezerros, quando você desce um pouquinho, ainda tem. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado da humildade. E continua. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Então era aquilo que a gente dizia no início. Você olha a criança, o bebê, a inocência, não há quem não se encante. Inclusive, se não me engano, houve um estudo na BBC de Londres, foi divulgado e há alguns anos atrás passou no Fantástico, que é impossível resistir ao sorriso de uma criança. Quando o bebê sorri, eu estou sorrindo porque... não sei. Porque é lindo, porque mexe com o coração, mexe com a cabeça da gente. Porque é como se toda a pureza do mundo estivesse ali. Por isso que aquela frase, as crianças são o futuro da humanidade, é tão verdadeira. Mas para que se torne verdade ou realidade no futuro, a gente precisa começar a trabalhar agora. Qual o tipo de educação que queremos para os nossos filhos? É só a educação intelectual? Minha menina, papai, eu quero ser médica. Maravilha.
Mas que tipo de médica? Não quero ser professora? Que tipo de professora? Não quero ser psicólogo? Que tipo de psicólogo? Alguém que está apenas em busca do dinheiro, de reconhecimento, ou alguém que realmente quer fazer uma mudança na sociedade? Se é o futuro da humanidade, e se nós estamos na humanidade, eu acredito que vale a pena investir nisso. E talvez esteja aí um dos pensamentos básicos da frase de Jesus: deixai vir a minhas crianças. Ou seja, eu tenho aquilo que elas precisam, o que nós precisamos, para que essa humanidade seja diferente, finalmente. Mas que essa diferença seja perene, não seja apenas de um momento, de uma década, de um século. Mas que ela seja contínua, que ela permaneça. E essas crianças que vêm hoje, elas são realmente diferentes. Sentido espetacular. Minha filha vai fazer 10 anos em dezembro. Eu entro no carro, quando eu esqueço de botar o cinto. Papai, o cinto de segurança. Obrigado. A gente adulto gosta de ser chamado a atenção. Vocês gostam? Não, né? Mas quando é um adulto chamando a atenção, Leandro, Beto, tá certo, né? A gente aceita porque é amigo, né? Não é? Mas, no fundo, eu digo, eu quero lá saber. Mas quando é uma criança, papai, te olha assim, é melhor não discutir. Um dia desse joguei o lixo na rua. Papai, e a ecologia? Bota no bolso, quando o senhor achar um lixeiro, o senhor joga. Eu digo, misericórdia. É diferente e isso é maravilhoso. Porque o trabalho de educação é também um trabalho de reeducação da gente mesmo. Porque quando a gente diz uma coisa para alguém tentando educar a pessoa, a gente está dizendo para a gente mesmo primeiro. Eu ganhei um presente maravilhoso esses dias. Quer dizer, na hora eu não achei assim tão maravilhoso. Meu irmão liga de Maceió, diz, olha, ganhei um presente, vou levar para você. Eu digo, eita, retada, uma camisa nova, um perfume. Deve ser uma camisa do esporte, porque ele sabe que eu gosto do esporte. Então não é. Meu Deus, o que é que Nilson vai trazer? Meu irmão, né? Deve ser dinheiro. Eita, aí é que vai ser bom. Fiquei. Não dormi do domingo para segunda. Ele encostou o carro na frente da casa de mãe. Desceu com uma caixinha. Eu digo, o que será? E a caixinha se mexeu. Eu digo, é um bicho. Está vivo. Que presente é esse? Ele disse, olha, eu ganhei um presente, mas eu não posso, que eu moro em apartamento. Cuida dele, Beto. Vocês já olharam no olho de um cachorrinho? Nunca olhe, senão se apaixona, viu? Ganhei um labrador. Billy. 4 meses. Chegou com 1,5 kg, está com 15. Roeu 2 chinelas, 2 bermudas. Pense no menino traquino. Mas você se apega. E como é difícil educar. Um animalzinho. Imagine uma criança. O espírito que há ali. Mas eu já me apaixonei, então não tem mais jeito, né? Não tem o que fazer. Que presente. E é uma alegria, mas vocês percebam como educar é complicado. Porque nós mesmos temos nossas dificuldades. E a grande mágica da educação... Cadê meus papelzinhos, meu Deus? Achei. A grande mágica da educação é justamente a transformação que ela provoca no educador. Não é no educando. Daí, me socorra André Luiz. Educação. Ele diz, comentando esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é a base do ensino. Se o amor é a base do ensino, a gente precisa sentir. E diz mais, professor e aluno, cooperação mútua. Como é que eu vou ensinar se eu não sentir? Imagine eu estivesse falando aqui para vocês, bem desanimado, sem sentir nada. Porque Chico Xavier foi muito bom, muita caridade. Porque Allan Kardec. Né, Leandro? Vocês iam dizer assim, pensa num negócio chato. Imagine uma aula que o professor está lá, sentado, bem desanimado.
Não, porque ó, eu não recebi direito esse mês, vai ser um problema. E vocês vejam aí isso tudo. Educar é sentir. É a presença. Eu não tenho como educar. Se um cachorrinho eu tenho que botar no braço, eu tenho que alimentar, levar para dar vacina, fazer isso. Imagina o ato entre seres humanos, como não deve ser grandioso. Por isso a gente tem que pegar, sentir. Somos espíritos? Somos. Mas somos um com o corpo. O corpo é fundamental nessa relação. Sentir, olhar, abraçar, cheirar. Isso é fundamental. A dimensão do espírito, obviamente, é superior, ninguém discute isso. Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa dessa relação. Senão não construímos. Por isso o André Luiz diz comigo, o amor, vou repetir de novo, viu? O amor é a base do ensino. Por isso, muitas vezes, quando a gente é muito ignorante com alguém e se arrepende, e a pessoa não responde nada, às vezes, nas relações da gente com a família, pai, mãe, ou a esposa ou os filhos. Quem nunca teve lá suas rusgas, ou suas discussões, ou não disse algo um pouco mais forte? Aqui em Camusim acho que não, né? Uma vez eu me aperriei, porque eu trabalhava, eu era muito jovem, comprei um negócio lá para casa, uma manteiga, cheguei em casa, a manteiga, todo mundo tinha comido, era muita gente. Aí eu fui e disse um bocado de coisa à mãe, não, porque eu trabalho, já me achando top de linha, né? O máximo. Não, porque a senhora não guardou a manteiga, e comecei a dizer coisa e dizer coisa. Ela não disse nada, ela apenas chorou. Meu filho, me desculpe. Olha, era melhor ela tiver dito alguma coisa. Ou ter batido em mim, logicamente. Estou dizendo porque, às vezes, há coisas que são mais fortes. E eu nunca mais esqueci isso. Tu reclamasse mais da manteiga, Leandro? Não. Porque esse amor que é a base do ensino é que é fundamental. E o amor está sempre acima na compreensão. Por isso que Jesus é colocado como modelo e guia da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem Deus enviou como Espírito mais perfeito à Terra, com as minhas palavras. Quem Deus enviou para o planeta como sendo modelo e guia da humanidade, o Espírito mais perfeito que já viu o planeta Terra. E os Espíritos superiores respondem ao codificador, Jesus. Mas lembram como é essa dimensão do amor dele? No momento mais difícil, supremo, em que ele está na cruz, como é que esse amor se revela? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por isso, Kardec continua. Está tranquilo assim, pessoal? Vocês estão tão sérios, eu estou até com medo. Não, né? Está tranquilo. Kardec continua. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Por isso a gente se refere a Jesus, modelo e guia da humanidade. Não foi um guia que ficou de longe apontando caminhos. Vocês já foram a algum lugar que precisaram de guia? Serra Negra, alguma cidade, um passeio turístico? Já viram um guia só escorado de longe no telefone? Não, pega a direita, pega a esquerda. Então não precisava de guia. O guia vai à frente. Ele é que vai dizendo, olha, é assim, é desse jeito. E ele botou os pés nas estradas empoeiradas da Palestina, viveu com o povo, sendo o espírito mais perfeito que já veio ao planeta. Poderia ter enviado vários, como enviou, esclarece Emmanuel, antes e depois dele, no livro A Caminho da Luz. Mas ele faz questão de vir. E o modelo que ele é? Um modelo de perfeição, de amor, de bondade, de misericórdia, em todos os sentidos. Diferentemente dos modelos de pés de barro que a gente tem atualmente. Porque todo mundo é doido por quem está fazendo sucesso na música, no esporte, na televisão. Não é natural?
a pessoa está ali exposta o tempo todo. Aí de vez em quando a pessoa erra, cai todo mundo em cima, como se a pessoa não pudesse errar. Mas a gente seguia muito por esses modelos. E são modelos de pés de barro. Por isso a gente que está aqui à frente também. A gente tem que seguir Jesus. Hoje à tarde, um amigo conversava, ele tentou suicídio. Já 3 vezes foi conversar hoje comigo. E ele disse, não, porque eu estou seguindo fulano, porque eu ia para determinada igreja, porque tinha um padre e tal. Eu disse, não, a gente tem que ir para a igreja. Seguir Jesus. E não abre, eu sei, porque senão vira o Centro Espírita de Leandro. O Centro Espírita de Beto. E daqui a pouco lá na frente eu erro e todo mundo sabe, tá vendo? Sigo mais não. Ele erra, faz besteira. Mas a gente estava seguindo Beto ou Jesus? A quem é que nós servimos? E a gente tem que pensar nisso, pessoal. É fundamental. A quem é que nós estamos servindo? Por isso Kardec foi tão cuidadoso e tão bem orientado pelos espíritos. Ele poderia botar o nome dele na codificação, não poderia? Hippolyte Léon Denis Arrivaio já era um pedagogo respeitado. Na sociedade francesa, lançaram alguns livros de aritmética, de gramática, já era extremamente conhecido, mas ele não queria que as pessoas lessem o livro pelo nome dele, mas pelo que o livro trazia. Era completamente diferente, era uma revolução de dentro para fora, nunca vista antes na história da humanidade. E é isso que o Espiritismo proporciona. Uma mudança não apenas física, material, mas especialmente espiritual. Uma guinada diferente de tudo aquilo que a gente tem visto. E o mais interessante nessa proposta é que você, apesar de todo o sofrimento que você possa estar enfrentando, você é capaz não só de suportar o sofrimento, mas de dar graças a Deus por estar suportando o sofrimento e enfrentando uma situação tão difícil. E porque os Espíritos dizem muitas coisas que acontecem na vida da gente não são por acaso. Se não são por acaso, é porque ou a gente está colhendo o que plantou, ou antes da encarnação nós pedimos como prova determinadas situações. E essas provas são para o nosso avanço. São para o nosso crescimento. Não é castigo divino. E aí é onde está a nossa grande dificuldade. Porque quando tudo está maravilhoso, quando tudo está bem, ótimo, vida que segue. Mas e quando surgem as tempestades da vida, as dores, os sofrimentos, as situações mais difíceis? Em que a nossa fé se baseia? Onde nos sustentamos? Por isso, o Espírito Santo Agostinho, assim intitulado em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz: aprendam a orar. Ao invés de pedir isso ou aquilo, peçam coragem, peçam força, peçam fé. E o resto se vos dará por acréscimo. Mas o que é que nós pedimos em nossas preces? Por isso, mais uma vez a gente relembra: deixai vir a minhas criancinhas, mas as crianças espirituais, que somos a maioria de nós nesse mundo. E a gente precisa dessa força. Porque adultos, ou a aparência que nós temos de adulto, não significa espiritualmente que temos essa mesma força. Quando olhamos uns para os outros, aqui e agora, a gente não sabe o que se passa no coração de cada um, o que cada um enfrentou hoje, domingo, o que cada um está enfrentando em casa. O que se passa quando a gente está dirigindo sozinho e os pensamentos que vêm. A lembrança das pessoas. Então, o que se passa no coração da gente? Ninguém sabe, só Deus e a gente. Por isso é tão importante. Daí ele continua. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus.
A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Imagine que a gente pegasse o bebê, o filho da gente ou a filha, ou uma criança da família da gente, ou até de algum parente próximo, de um amigo ou amiga, e olhasse e dissesse: ei, foi fulano, isso fez tanta coisa ruim. Teria o mesmo sentimento? Não. Claro que não. Leandro, meu filho, esse relógio está certo. É isso mesmo. Menino, como a hora passou ligeiro. E nem comecei. Tudo bem, não se espante. Mas é até o quê? Até 10h30, 11 horas, né? Então vejam, qual seria o sentimento? O sentimento da fragilidade. Como eu disse no início na história do bombeiro, quando a gente vê a criancinha chorando, todo mundo corre atrás. Vamos resolver isso. Porque a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa ajudar. Mas a gente precisa ajudar não apenas, como a gente vinha conversando, com o alimento, com a escola, o intelecto, o desenvolvimento das possibilidades materiais e físicas, psicológicas, mas também as espirituais. Porque, segundo Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o lar é a primeira escola. E os pais são os primeiros professores. Então há uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Muito grande. Eu lembro uma vez que veio um espírito que se dizia morar no sertão, tinha sido pai de 7 filhos, 7, 8, não recordo agora o número, mas ele estava na maior felicidade e se declarou, era um dia dos pais, ou próximo do dia dos pais. Às vezes acontece nas reuniões mediúnicas, nesses momentos comemorativos, virem alguns depoimentos belíssimos. E ele chorava de alegria, disse: meus filhos são cidadãos de bem. Valeu a pena o sacrifício dos dias, de tudo que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, um pai que se dizia ter morado no Recife, espírito, vem, mas agora ele vem chorando de tristeza porque diz: meus filhos, eu fiquei tão longe de vocês. E agora vejo, um está na prisão, um era 2, os outros 2 estão viciados, e eu sofro e peço a Deus forças para tentar corrigir o que eu não consegui fazer quando estava encarnado. Então isso reflete no mundo espiritual. Por isso, tudo que a gente puder fazer de bom e de bem pelos nossos, mas quando eu digo nossos, não são só os consanguíneos, pelos nossos, porque somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Como é que diz o Pai Nosso? Jesus nos ensinou: Pai Nosso que estás nos céus. É Pai Nosso, não é Pai só de judeus, não é Pai só de católicos, ou brasileiros, ou africanos. É Pai de todos. E é esse o olhar que tem precisado mudar na humanidade. O olhar de enxergar o outro como irmão ou como irmã. Quando seu Jarbas falava semana passada, com relação à briga, lembra que a gente contou aqui quem estava? 2 pessoas querendo, um rapaz querendo esfaquear o outro, e eu tive medo, eu quase pulo do carro, eu disse: seu Jarbas, vá para perto não. Eles: calma, Beto, reze. Rezar o quê se eu estava com medo? Vocês já rezaram com medo? Minha Nossa Senhora me livre disso. Quem reza com medo, reza assim. Me ajude. E ele foi, veja, o olhar é diferente. É o olhar de querer ajudar a pessoa que está precisando. E às vezes a pessoa está precisando não apenas de bens materiais, mas de atenção, de carinho, de ouvir. Divaldo Pereira Franco conta uma história que eu acho espetacular nesse livro. Conversa Fraterna. Uma reunião de dirigentes do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. É a história de um dos filhos dele. Divaldo já adotou mais de 1000 crianças, não sei se vocês sabiam. Lá na Casa do Caminho, no bairro do Pau da Lima, em Salvador. Crianças que ou eram colocadas na porta da Casa do Caminho, ou entregues a ele. E ele tinha, à época, diz ele, 10 lares. Eram lares de transição, cada lar tinha uma tia ou um tipo de mãe que cuidava das crianças.
E à medida que as crianças iam crescendo, a idade chegando, uma maturidade diferente, iam mudando de lar. Mas tinha um menino que era uma criança difícil. Tão difícil que, narra ele aqui na história, deixa eu só encontrar aqui, narra ele que um menino com 4 anos de idade fez a primeira faca dele. Já pensaram? E a tia de uma das casas, olha, esse menino é um criminoso. E ele disse, não, você não pode dizer isso na frente dele. Venha cá, meu filho, senta aqui no meu colo. Por como você fez essa faca? Ele disse, olha, tio, eu peguei ali um pedaço de ferro, de um barril, esfreguei no chão, ficou bem amoladinho, enrolei com um cordãozinho, botei na mão, fiz minha faca. Disse, mas por que você fez uma faca? Disse, porque eu quero sentir o sangue quente na minha mão. Reminiscência do passado. Já pensou uma criança com 4 anos de idade? E ele diz, mas e tu sabe o que é sangue quente? Ele diz, sei que a gente dá várias facadas e o sangue quente escorre na mão. Era uma lembrança de outra existência. E a professora, a tia, disse, ele quer me matar. Disse, quero. Já pensou? Aí ele disse, calma, vá que eu vou mudar você de casa. A casa lá de você vai ser outra. Chamou a outra tia para preparar, né? E o menino foi passando o tempo e preparando e ajeitando. Divaldo disse que aos 12 anos de idade, todas as vezes que ele fazia uma faca ou alguma coisa, as tias corriam e diziam, o menino está armado. Ele ia lá, você me dá para eu guardar? Porque quando você precisar, você vem aqui, a gente conversa, eu lhe entrego a faca e você fala o que você quiser. Está bom, tio. Um dia ele chegou agoniado, disse, fulano falou mal de mim, eu vou lá matar ele agora. Aí Divaldo disse, eu estou ocupado. Você sabe que a regra daqui é quando eu estou ocupado tem que esperar. Então você sente aí e espere. E ficou fazendo, passou 1 hora e meia. Quando ele falou, sim, o que é que você quer? Não, já passou a raiva. Está vendo, meu filho? Muitas vezes a gente faz as coisas com raiva, sem pensar, e depois se arrepende. Então vá que eu guardo. Aos 12 anos, Divaldo guardou, que eu não decorei, 32 facas, 2 revólveres que ele fazia com cano, uma espingarda. Ele desmanchava bomba, fazia pólvora enquanto Divaldo ia sempre aconselhando. Meninas eram MacGyver, reencarnado, não era não? Mas vejam quanto o espírito traz do passado, a influência. E isso a gente está vendo fisicamente, ele fazendo as coisas. Mas e nós? O quanto do passado não influencia a nossa existência? Porque na adolescência, o espírito começa a retomar o que ele realmente é. A personalidade. Por isso que a gente acha tão estranho. Isso era meu filho? Isso é minha filha? Mudou muito. E André Luiz disse que a reencarnação começa na concepção no livro Missionários da Luz. Mas ela só se conclui em volta de 7 anos de idade. É quando o espírito está completamente ligado ao corpo. E na adolescência vem todo aquele conteúdo do passado. Por isso que é uma fase difícil, às vezes problemática, mas necessária para o aprimoramento do espírito que está encarnado naquele corpo. E aí o menino com 12 anos, fazendo um monte de coisa dessa, imagina também muitas vezes, quantas vezes, às vezes eu lembrando de mim mesmo, quanta coisa eu não fiz na adolescência, quantas posturas, quantas falas. E na adolescência você vai dormir querendo ser roqueiro, acorda querendo ser médico, é uma mudança constante. É como se você estivesse começando a ter contato com o conteúdo que você realmente é. Mas, com 12 anos, Divaldo guarda tudo isso. E quando ele vê que não tem mais jeito, diz ele que vai fazer a terapia de choque. Você não pode mais ficar aqui, você tem que ir embora. Mas, tio, eu não tenho para onde ir. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém, eu só tenho isso aqui. Você foi quem provocou isso. Porque você queria matar todas as tias.
Você passou pelas 10 casas. Então não tem jeito. Mas tio, o que é que eu vou fazer? Me diga você o que é que você quer fazer. Eu vou me arrepender. Eu vou tentar mudar. Está bom. Qual das tias você quer ficar? Fulana. Por quê? Você já tentou matar fulana? Sim, mas é porque eu gosto mais dela. Tá bom, eu vou conversar com ela e você vai conversar com ela e pedir, dizer a ela que vai mudar. Às 4 horas da tarde você vem para conversar com ela. Ele disse, eu tenho tempo de conversar com a tia e preparar o coração, né? Chegou a tia, sentou. Disse, olha, você vai ter que receber fulano na sua casa. Disse, não, Divaldo, ele é um criminoso. Bonito você dizer uma coisa dessa, porque vocês, em vez de se unirem para ajudar a criança, vocês se unem para dizer que ele é criminoso. Pronto, não tem mais jeito. Então, só tem uma solução. Ele fica, você vai embora. Porque as casas são para as crianças. E a sociedade ajuda a nossa casa para ajudar as crianças. Mas, Divaldo, se ele me matar, minha filha, você vai para o reino dos céus. Você foi a vítima. Então, o pior é se você matasse, não é não? Mas, Divaldo, minha filha, ou ele, ou você vai ter que ir. Tá bom, eu aceito. E ele mudou. Aos 18 anos procurou Divaldo e disse, tio, quero me emancipar. Quero ir embora, fazer minha vida. Você não tem maturidade. E Divaldo disse que eles, lá, a instituição emancipa aos 20, 19, 20, 21, 22, depende da maturidade do jovem, menino ou menina. Mas ele disse, eu quero ir. Tudo bem, você pode ir. Agora, se você quiser matar alguém, você antes de matar, você vem e me mata, porque eu vou ter falhado. A sociedade ajudou nossa casa. E se você matar alguém, então eu falhei. Você vem e me mata. E se você passar por algum problema, não mande terceiros me avisarem. Você vem e me avisa, dá um jeito de me avisar. Eu não quero saber. Certo? Tá bom, tio. Passou o tempo. 12 anos depois, Divaldo recebe o título de cidadão em Campinas, São Paulo. E no dia anterior, os vereadores, os edis da casa, o procuram e dizia um dos vereadores, o que foi responsável pelo título, o senhor vai receber o melhor presente que o senhor já recebeu na vida. E ele olha para o vereador e diz, mas como você sabe os presentes que eu já recebi? Para valorizar assim. Aí eles riram, brincadeira. É uma pessoa muito querida sua que vem trazer um presente. E quando ele olha, é o filho. É meu filho. Mas Divaldo disse, ele está numa roupa extravagante, óculos escuros, uma barba diferente, um cabelo diferente. Mas é meu filho. E ele é o que agora? E lá vem o filho. E aí, coroa? Divaldo disse, ele sabe o que eu não gosto, por isso ele fala. Meu filho, você sabe que eu não gosto disso. É mesmo, velho. Meu filho. Não, tio, eu trouxe um presente. Aí mostra um quadro que ele fez à mão, na técnica dele. E Divaldo diz, você conseguiu captar minha alma. É muito bonito. Meu filho, você faz o quê? Aí o vereador responde antes do filho e diz, ele é um dos maiores artistas plásticos dessa região. É fulano de tal. Diz, meu filho, você é fulano de tal. 12 anos, você nunca ajudou a Casa do Caminho. Está na hora de dar uma ajuda. Isso é prático, né? Você agora tem condições, ajude. Ajude a casa. Tio, eu estou organizando minha vida, eu vou ajudar e tal. Se aí, meu filho, e a vontade de matar? Tio, muitas vezes eu tive. Nesse trabalho que eu tenho hoje em dia, é um trabalho difícil, o artista chama muita atenção. Muitas vezes eu tive muita vontade de matar, mas na hora eu lembrei que eu tinha que ir em Salvador matar o senhor primeiro, então eu desisti. E vou seguindo minha vida. E Divaldo diz, não foi por causa de mim. Foi por conta do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita que traz a revivescência desse Evangelho. O amor como base de tudo. Por isso Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai dizer, a educação não pode ser apenas intelectual, ela tem também que ser moral.
E aí Divaldo mostra, no exemplo do filho educado na casa do caminho, que esse evangelho pode mudar as nossas vidas e pode mudar a humanidade, como vem mudando há tanto tempo e ainda tão necessário para novas mudanças. Por isso, em quaisquer dúvidas de nossa existência, o mais difícil que seja, para cada um de nós, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, nosso mestre maior. Agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe. E especialmente por ter vindo bem pertinho de mim. Obrigado. Vamos à nossa prece, então? Mestre amado Jesus, em teu amor infinito, te agradecemos esse momento único em que podemos, no tempo atual, falar de ti, falar dos teus ensinos. Te agradecemos pela doutrina espírita e por todas as religiões, obviamente, que ajudam a iluminar o coração humano. Mas te agradecemos por todas as escolas que também acendem uma luz em nossa mente, nos ajudando nas melhores escolhas do dia a dia. Te agradecemos pelos nossos lares, por nossas casas, por nossos pais, por nossos educadores. Que a educação seja, Senhor, sempre a referência de nossas vidas, mas que essa educação traga também, por base, o amor, na compreensão, no cuidado, na atenção e na gentileza de todas as horas. Bendito seja o teu nome, Senhor, eternamente. Que assim seja.